Fala aí pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês de Mecânica 3 e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos estar falando de uma particularidade, né, dos corpos rígidos quando eles estão em rotação. Quando o corpo rígido está em rotação, ele vai ter um ponto de referência, e esse ponto ele pode estar tanto dentro do corpo rígido como fora dele, a partir do qual esse ponto ele vai estar sempre em repouso, vai ser um ponto de velocidade nula. E a partir dele a gente pode escrever a velocidade linear de qualquer ponto do nosso corpo, desde que a gente saiba a velocidade de rotação com que esse corpo está girando. Bom, esse ponto ele é chamado de centro instantâneo de rotação ou centro instantâneo de velocidade nula. E existe uma forma para a gente descobrir qual é esse ponto, dependendo de como o nosso corpo rígido está se movendo. Bom, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter pelo menos a direção da velocidade de dois pontos distintos do nosso corpo rígido. Por exemplo, esse primeiro caso aqui. A gente tem a velocidade do ponto A, que é VA, e a gente tem a velocidade do ponto B, que é VB. E elas estão em direções e sentidos diferentes. A estratégia para descobrir o nosso centro instantâneo de rotação é traçar uma perpendicular a essa velocidade, passando pelo ponto que a gente tem a velocidade, no caso. Por exemplo, o ponto A aqui. A gente vai e traça uma perpendicular à velocidade VA aqui, prolonga ela. E a gente faz a mesma coisa para VB. Supondo, né, que essas retas são normais, né, porque eu não estou com esse quadro aqui. Supondo que esses pontos, que essas retas se encontrem nesse ponto aqui, esse ponto vai ser o nosso CIR. Então, se a gente pegar a velocidade, a distância do CIR até o ponto A e multiplicar pelo ômega, fazer um produto vetorial, a gente vai poder descobrir VA, mas a gente pode fazer isso para qualquer outro ponto. Para um ponto C aqui, por exemplo. Se a gente fizer isso, a gente descobre a velocidade de C. Lembrando que a partir do CIR, a velocidade até VB, elas crescem linearmente. Todos os pontos que tiverem sobre essa reta aqui que eu prolonguei, eles vão crescer, eles vão ter a sua velocidade crescendo linearmente até VB. Dessa forma aqui. E então, para esse outro caso aqui, por exemplo, o nosso CIR vai acabar estando dentro do nosso corpo rígido, porque vocês vão ver que os pontos B e A eles vão estar sobre a mesma reta que eu prolongar aqui. Então, como que eu descubro isso? Como que eu descubro ele? É só eu ligar a ponta do vetor B com o vetor A, nesse caso. E como as velocidades crescem linearmente a partir do CIR, como vocês podem ver aqui, ele vai estar aqui nesse ponto. Esse último caso é um caso particular que, se a gente fizer o prolongamento, supondo que os pontos são coincidentes também sobre essa reta, a gente vai ter uma única reta, supondo que esses dois vetores de velocidades eles tenham o mesmo módulo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo não tem um centro instantâneo de rotação. Se o nosso corpo não tem um centro instantâneo de rotação, quer dizer que o ômega dele é nulo, né? Então ele não vai estar girando, ele vai estar só transladando. Esse tipo de estratégia é muito importante para problemas que a gente não tem. A gente tem a velocidade de um ponto e sabe a direção de outro ponto, e com isso a gente consegue descobrir o centro instantâneo, acaba tirando o ômega a partir da velocidade do ponto que a gente tem tanto o módulo como a direção, e aí com isso a gente consegue descobrir a velocidade dos outros pontos. Bom, se você gostou da nossa videoaula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, continue assistindo os vídeos aqui do canal do PET Mecânica, e obrigado.